Voltamos ao nosso debate, que hoje discute o risco da obesidade infantil crescer, evoluir aqui em Santa Catarina. Na mesa estão Adriana Stribel, que é diretora da Sociedade Brasileira de Diabetes, aqui em Santa Catarina, e médica endocrinologista. O programa recebe também o nutricionista Marcos Orsini. Aqui conosco está ainda a nutricionista Larissa Lodete Pavei. E recebemos também a gerente do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, Morgana Zimmermann. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui no Conversas Cruzadas desta noite. É um bate-papo, tá? É uma conversa livre, não tem regra e vocês fiquem à vontade para falarem quando acharem importante. Eu queria começar justamente com a doutora Adriana. Qual é o tamanho desse problema hoje, hein? Aqui em Santa Catarina? A obesidade infantil, o risco de aumentarmos a obesidade infantil é grande, no seu entendimento? Boa noite. Boa noite. Então, o risco é muito grande, não só aqui, como no mundo inteiro. Há uma projeção para 2025 de 75 milhões de crianças com obesidade e sobrepeso. Então, é um problema de saúde pública sério. E que demanda o esforço de governo, famílias, organizações não governamentais, escolas, todo um suporte que precisa para tratar e principalmente para prevenir a obesidade infantil. Pois é, onde é que estão as raízes desse problema, né? Historicamente, nós ouvimos falar de que com a vida moderna, os pais não têm mais tempo, enfim, acabam comprando alimento congelado, industrializado, enfim. Aí tem o computador, tem o tablet, e a criança fica mais no sofá brincando, interagindo e se movimentando menos na rua. Continua a mesma explicação? Tudo isso influencia, né? Mas se fosse fácil só a questão calórica, né, a obesidade não seria um problema tão grave. A gente tem outros fatores que influenciam nesse processo. Ontem mesmo teve o Comamas, né, que foi um congresso de amamentação, e se falou muito sobre a pouca amamentação que acontece e o que isso interfere na maior probabilidade de ganho de peso das crianças. Há uma relação direta? Há uma relação. A criança que mama pouco ou não mama no seio da mãe. Sim, sim. E tem uma propensão maior, uma tendência... Uhum. E a gestação também, né? Mulheres que ganham muito peso ou que ganham pouco peso na gestação também acabam tendo crianças que têm mais risco de obesidade. Uhum. Pô, esse é um ponto super importante, né? Que de repente pode parecer desapercebido. Exatamente. Quer dizer, o estímulo ao aleitamento materno, enfim. Também ajuda. Isso aí tudo ajuda, né? Ajuda na prevenção, né? Acho até que responde a tua pergunta, né? Alguma política que possa ser feita para melhorar isso seria o maior incentivo à amamentação. São várias, poderia ajudar. Chegaremos nisso. É toda uma programação e o ideal é que no período pré-gestacional a gestante já entre com peso adequado, com IMC adequado. E ela tem a noção do peso que ela pode estar ganhando no decorrer de toda a gestação. Isso já tem estudos que comprovam que o excesso de peso, né, o ganho de peso na gestação vai estar acarretando ou predispondo a uma obesidade ou um sobrepeso na adolescência e na vida adulta. Olha só que importante isso. A gente não escuta muito isso, né? Se fala mais de hábito alimentar depois do nascimento, né? Mas durante o período da gestação não se fala muito de que isso terá uma herança, né? Uma carga genética, né? Uma carga até... Programação metabólica. Uma programação metabólica, porque aquela criança na barriga da mãe já está recebendo uma carga excessiva até de nutrientes, imagino, né? Os alimentos que a mãe consome durante a gestação podem influenciar no paladar da criança depois. E daí há a maior probabilidade de ela consumir mais frutas e verduras, porque já está acostumada com esse consumo durante o período gestacional. Então, também acaba influenciando. Bom, o Senai, com a área que a senhora coordena, Tecnologia em Alimentos e Bebidas. Isso. De que forma pode-se contribuir? Na verdade, o nosso papel no Senai é auxiliar a indústria, né, para o desenvolvimento de produtos e processos. Então, nesse desenvolvimento de produtos e processos, a gente entra, então, com a formulação de produtos e segue também essa linha de produtos mais saudáveis, né, que causam, que
beneficiam o consumidor, mas principalmente aliado à segurança de alimentos. Segurança alimentar. Isso. Então, o que acontece é que a gente é muito voltado a trabalhar com questões de tabela nutricional, né? É que o alimento tenha a informação correta da composição dele, para que o consumidor ele tenha ciência do que ele está consumindo e ele tenha essa informação muito clara, e também da formulação. Então, a tendência cada vez mais é substituir ingredientes que já existem nas formulações por ingredientes que possam auxiliar, então, no combate à obesidade, como substitutos de gordura, açúcar. Agora, para isso, apenas conscientização da indústria, do consumidor, que vai provocar mudança na indústria, ou é preciso legislação? Na verdade, existe legislação. Por exemplo, uma bem recente agora é a redução do teor de sódio. Lógico sal. Que você não pode tirar o sódio de uma hora para outra, porque ele está associado à conservação e também ao paladar, Sim. né? Quando você é acostumado com uma quantidade X, você tira, de repente, parece que o alimento não tem sabor. Então, tem um período, né, que a legislação coloca que tem que adaptar a essa redução de sódio. Então, você já consegue perceber isso em muitos alimentos. Lógico que tem muitas exemplos ainda que não conseguem, por exemplo, todos os alimentos processados, até os próprios salgadinhos que tem um teor de Estão sódio com menos sal já já tem redução de sal. Quanto que reduziu? Ela é tão gradativa que é muito pouco, que você nem percebe, na verdade. Ela anualmente vai reduzindo um pouco. Mas é o suficiente para provocar um impacto positivo na saúde? Isso, com certeza. Mas isso há um período aí de 10 anos para você conseguir reduzir a quantidade necessária sem que o consumidor tenha essa percepção tão clara, né? Agora é interessante, né, isso que a senhora está falando, né, essa assessoria, esse trabalho conjunto com a indústria, que de um lado a indústria, ela busca, claro, né, toda indústria, toda empresa, ela quer lucro, é legítimo, né? Mas em contrapartida, você tem aí a questão de induzir, de levar uma alimentação mais saudável. E quando essa alimentação mais saudável requer um custo operacional, requer um custo de produção maior para essa indústria, ela aceita? Na verdade, ela aceita porque está crescendo muito o consumo por alimentos saudáveis. O mercado está exigindo, então, né? De acordo com uma publicação, Brasil Food Trends 2020, né, até foi um estudo realizado com parceria Fiesp, né, da Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Uma pesquisa feita com as principais capitais do Brasil mostra que hoje já mais de 50% da população tem o hábito de ler o rótulo dos alimentos. Aí, às vezes nem entende, mas está lendo também, né? Muitas vezes ele não entende, mas ele consegue já discernir o que vai causar benefício para ele e o que ele não deve consumir. Então, é claro, por exemplo, o teor de sódio, né? Até o pessoal já comenta, refrigerante, como engana, como tem sódio, né? Os produtos doces, as pessoas imaginam que não tem sódio na composição. Sim, mas tem. E muitas vezes tem muito sódio. Então, é nesse sentido, por mais que muitas vezes o processo, a substituição de um ingrediente, ela vai agregar valor ao produto, mas ela acaba tendo procura pelo consumidor pelo fato de ser mais saudável, de ter a redução do teor de sódio, ou de açúcar, ou de gordura. Então, ele tem um mercado, uma procura muito grande. Antes do intervalo aqui, uma questão técnica aqui, científica. Tem alguma explicação científica no fato da criança gostar tanto de doce? Sim. Qual é a explicação? É o paladar? O que é? A mistura sal, açúcar e gordura tem uma alta palatabilidade, né? Então a gente sente um sabor mais gostoso de alimentos que contém essa mistura, né? E a indústria se faz valer disso. E a criança? Isso estimula toda a questão das papilas gustativas, né? Centro de recompensa no cérebro, Isso. então tem todo um estímulo neuronal e bioquímico. Há uma diferença nesse estímulo, nessa sensação de prazer do doce entre homem e mulher ou não? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Nós vamos para o intervalo, tem tantas questões para nós abordarmos ainda, nessa questão da rotulagem é importante, se é preciso avançar ainda mais. O consumidor brasileiro tem direito a ter acesso, pela legislação,
a informação, né? Saber a origem. Hoje a gente está avançando, de certa forma, em várias questões com relação à rastreabilidade do alimento, mas a rotulagem tem muita coisa a ser feita. E outra questão ainda, né? Houve uma cruzada já há mais de 10 anos do Ministério Público nos Estados Unidos para exigir que, junto ao cardápio, tenha o índice calórico, né? As calorias, né? De cada item, de cada lanche, de cada refeição, né? Será que isso é um avanço? Isso aí ajuda o cliente, o consumidor, enfim? E no Brasil é algo a ser pensado? Vamos para o intervalo, até já. Muito bem. Tá bom? Tá...